Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência pública, que tem um espírito democrático importante. Eu sou Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, organização sem fins lucrativos, sediada em São Paulo, que realiza pesquisa e incidência em proteção de dados, direitos fundamentais e novas tecnologias. Minha contribuição na audiência hoje é feita em nome da associação e também da escola Data Privacy Ensino. Considerando o curto tempo da audiência, gostaríamos de abordar um elemento que é central e que mobiliza a minuta de resolução, o conceito de risco e o modo como ele estrutura a discussão sobre critérios de dispensa e flexibilização de obrigações na minuta de resolução. Essa consideração sobre atividades de risco é uma escolha muito acertada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, isso merece elogios. Nós queremos, no entanto, apresentar elementos de melhoria do texto da minuta a partir de duas contribuições centrais. A primeira é a adoção de critérios não cumulativos na relação entre alto risco e larga escala de atividades. E a segunda, a delimitação do conjunto de dispensas de obrigações, com um especial enfoque no relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Outros elementos vão ser apresentados à contribuição completa, mas por razões de escopo, me limitarei a esses dois pontos centrais que afetam outros dispositivos da minuta de resolução. Muito bem, o primeiro ponto crítico que gostaríamos de abordar é a ideia falha de que atividades de alto risco necessariamente estão atreladas a tratamento de dados pessoais por organizações de grande porte. O texto da minuta propõe que a dispensa e a flexibilização das obrigações previstas na resolução não são aplicáveis a agentes de tratamento de pequeno porte que realizem tratamento de alto risco e em larga escala para os titulares. Esses critérios cumulativos, eles são falhos. Primeiro, são falhos por uma questão conceitual. Larga escala é um critério para avaliar o risco, e não como algo externo e cumulativo. Seria uma inversão de lógica conceitual atribuir um critério de risco como uma espécie de macrocritério, que opera ao lado do risco como algo externo. Segundo, tem uma razão prática dessa crítica conceitual. Ao incluir na flexibilização essa atividade de tratamento, cria-se uma fuga da aplicação da lei de dados em seu espírito, já que atividades em baixa escala operacional podem gerar altíssimos riscos a direitos e liberdades. Tome-se o exemplo de um tratamento de dados pessoais por um pequeno laboratório clínico. Haveria um tratamento de dados pessoais muito sensíveis, dados de saúde, biométricos, possivelmente de crianças, e não necessariamente em larga escala. Da mesma forma, haveria margem para que uma atividade de tratamento cruzasse bases de dados com longa duração, grande extensão geográfica, feita por uma startup, se não atingisse os critérios previstos na atual redação do artigo 3º, caso não cumulasse as hipóteses de alto risco no parágrafo 1º. Por isso, propomos a reedição do artigo 3º com a remoção do dispositivo e em larga escala, considerando-a como um critério do alto risco e não como um critério cumulativo para se definir juridicamente os critérios de aplicação da norma. O segundo ponto que gostaríamos de nos concentrar é a problemática do relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Relatório de impacto e gestão de risco são atividades integradas. Como bem reconhecido pela Autoridade Espanhola de Proteção de Dados Pessoais, a avaliação de impacto ela forma parte indivisível da gestão de riscos para direitos e liberdades. Conceitualmente, tem 4 elementos importantes. A avaliação de impacto ela deve ser obrigatória quando há probabilidade de alto risco no tratamento. A avaliação de impacto é um processo. A avaliação de impacto amplia os requisitos de gestão de risco e a avaliação de impacto está integrada à gestão de risco para direitos e liberdades. Então, longe de ser um encargo, um fardo, um obstáculo, a avaliação de impacto ela é uma ferramenta para demonstrar o cumprimento da LGPD. Nós defendemos essa visão positiva e processual e não como mero encargo regulatório. Nesse sentido, a flexibilização do relatório de impacto provoca algumas incongruências. Prever a flexibilização antes do instrumento estar regulado parece ser apressado. A regulação sobre o relatório de impacto poderia prever modificações na minuta de pequenas e médias empresas para trazer as flexibilizações, se fosse o caso. Por isso, defendemos, nesse momento, a eliminação da seção 3 e o artigo 11. Se essa recomendação não for atendida, nós pedimos que ao menos se crie uma delimitação mínima do que deve conter nesse formato simplificado, com a descrição das atividades de tratamento de dados pessoais e os tipos e categorias de dados utilizados, estabelecimento de medidas de mitigação de riscos existentes e prevenção de riscos futuros. Ao invés de uma versão simplificada do documento, um caminho mais promissor para a NPD, nesse momento, seria criar ferramentas como a Evalua Riesgo, da Espanha, onde é possível para o pequeno empreendedor verificar se a sua atividade é de alto risco para liberdades e direitos. Isso pois a avaliação de impacto é um elemento integrado de uma gestão de risco adequada. O problema de se criar uma versão simplificada e precarizada da própria avaliação é fragilizar a gestão de riscos, o que gera um problema social de longo prazo para os cidadãos brasileiros. Então, encerro por aqui
E agradeço enormemente a diretoria da NPD e seu corpo técnico e nos colocamos à disposição para futuros esclarecimentos. Obrigado, Isabela.